tudo bem, gente? Ai, que bom estarmos aqui mais um dia, estudando a palavra do Senhor, estudando aqui sobre esse tema maravilhoso que é sobre missão. Hoje a gente vai falar um tema muito legal, que é missão em favor dos necessitados, e a gente está com quem aqui? Que eu já estava com saudade? Com a Nádima e com a Fabiola. Nádima, seja muito bem-vinda, Fabiola também. Amamos estar com vocês, amamos a forma com que vocês falam, com que vocês trazem assim os exemplos, vocês são demais, usadas pelo Senhor. E obrigada por vocês aceitarem cumprir a missão aqui do nosso ladinho, isso é muito bom. E eu agradeço também a Deus por você que nos assiste, porque é através de você que esse ministério ele continua. E que você possa compartilhar com as pessoas, que você possa divulgar esses vídeos para que ele tenha acesso, para que outras pessoas tenham acesso. E curta, porque isso é muito importante. Vamos compartilhar a mensagem de Deus. Já falamos aqui uma vez, o que é bom tem que ser compartilhado. E eu convido aqui agora a Fabiola para fazer uma oração para gente, convidar o Espírito Santo para vir aqui, ó, abrir a nossa mente para a gente entender. Vamos lá, Fabiola? Vamos lá, vamos orar então. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos aqui de estarmos distantes geograficamente, mas unidas no mesmo propósito, o propósito pelo qual o Senhor nos convidou para fazer parte. Nós não temos condições de fazer isso sozinhas, Pai, nós não temos capacidade, discernimento suficiente. Por isso, nós pedimos humildemente que o Santo Espírito continue conduzindo o estudo desse momento tão oportuno, tão importante da Tua Palavra. Que o Senhor ministre ao nosso coração antes de qualquer coisa, mas também que o Senhor traduza tudo aquilo que nós formos falar para cada pessoa que nos ouve. Nós te Amém. pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Fabiola. Muito obrigada por você ter nos ajudado aí, pedido ao Senhor para que a gente entenda, né, o que essa lição maravilhosa vai nos dizer. Eu gostaria de começar lendo com vocês o nosso verso, né, para memorizar, que ele está aqui em Mateus 25, versículo 40, que diz assim: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que, sempre que o fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. É um texto aí bem comum, né? É um texto aí que a gente conhece, a gente sabe que no dia que a gente for acertar as nossas contas ali com Deus, com Jesus, ele vai falar: olha, ou eu te conheço, vem aqui, que eu estava ansioso, te esperando, ou ele vai falar: olha, eu nem te conheço. E aí, em qual público você quer estar? Eu já decidi onde eu quero estar. Eu quero estar neste daqui, ó. Quando eu vou falar: Senhor, mas quando foi que eu fiz isso? Quando foi que eu ajudei? Que eu não vou lembrar. E eu quero que o próprio Cristo me diga: olha, quando você fez aquilo para um pequenino meu, você estava fazendo para mim, era a mim que você estava fazendo. Eu espero ouvir isso da boca do meu Senhor Jesus. Isso vai ser, ai, como vai ser gostoso, como vai ser maravilhoso ouvir isso. E eu estou me preparando, porque se depender de mim, Débora, aqui, ó, sem chance. É só através dele mesmo. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nesse nosso bate-papo aqui. Sabe que eu percebi e que eu quero enfatizar? É que às vezes ajudar alguém necessitado dá trabalho. Não é tão simples assim quanto a gente imagina, né? Parece ser assim a coisa mais tranquila, mas não é. Dá trabalho. Se for para fazer algo de qualquer jeito, a gente nem faz, né? Então a gente
A gente tem um trabalhinho aí em tudo isso. O trabalho não é fácil. Como assim não é fácil? Nós temos que conduzir os necessitados a Jesus. Mas para a gente conduzir os necessitados a Jesus, a gente tem que estar o quê? Perto deles. A gente tem que ter acesso a eles. E às vezes, a gente, pela correria da nossa vida, pelo conforto que às vezes a gente tem, porque eu tenho certeza que nós aqui, ó, que a gente tá, eu, a Nádima, a Fabiola, você aí que está nos ouvindo, você pode não ser a pessoa mais rica deste mundo, mas que você tem um conforto, você tem. Que você está bem, você tem acesso à internet. Só o fato de você ter a internet a seu favor aí, isso já mostra que você não está nessa linha aí da pobreza, vamos usar essa palavra. Você não vai estar nessa linha. Então, e nem abaixo dela. Então, você é, precisa ter acesso a essas pessoas, esses necessitados. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre necessitados. Só que esses necessitados, eles não são necessitados apenas financeiro, eles não são necessitados apenas de uma cura física, existem várias necessidades. E para a gente conduzir essas pessoas a Cristo, o nosso trabalho ele vai requerer de nós fé, paciência, disposição para a gente poder agir. Então a gente precisa ter aí esses pontos. É muito, muito importante. E eu vou pedir para a Nádima falar um pouquinho para a gente sobre isso. Porque tem uma história no nosso guia de estudos que mexe comigo. Mexe comigo demais. E depois que a Nádima falar, para eu não dar um spoiler aqui, eu quero fazer um comentário de um sermão que eu ouvi do pastor Fernando Iglesias. Gente, eu acho que esse sermão deve ter uns 15 anos ou mais. Só que é um sermão que eu nunca me esqueci e conta exatamente a história que a gente vai estudar. Nadima, fala pra gente aí, eu vou deixar vocês aí com essa curiosidade. Ok. Quero falar um pouquinho sobre essa questão de quem é o necessitado. Lá no comecinho da Bíblia, já em Gênesis, quando Jesus fala com Caim, ele fala: cadê seu irmão? Ele falou: e lá sou eu, o guardador? E Jesus quis mostrar: sim, nós somos os guardadores. E essa história que a Débora já começou contando, assim, que influencia muita gente, é uma história muito, muito, muito especial para mim também. Por quê? Eu vou resumi-la, tá? Todas as pessoas estavam ouvindo falar quem era Jesus. As pessoas iam a Jesus. E lá elas encontravam conforto, paz, cura. Jesus abraçava as crianças. Então, assim, o máximo era ter um encontro com Jesus. Zaqueu tentou. E ele não conseguia, porque ele era pequeno, tinha muita gente, e ele falou: eu vou para a árvore, porque eu quero ver Jesus. Então, foi uma luta para ele conseguir ver Jesus. Teve uma mulher também, ela falou: eu acho que ele pode me curar. E ela é uma mulher que, pelo toque, ela falou: só tocando, ele vai me curar. Então, estas histórias todas estavam circulando, eram as boas novas para aquele tempo. E lá, num vilarejo, tinha um homem que só ouvia as histórias pelos seus amigos. E ele ficava com o olhinho brilhando, falando: nossa, isso é demais, que pessoa incrível, que maravilha que é Jesus. Mas ele não podia ir a Jesus. Ele era vulnerável. Ele necessitava que alguém o levasse para Jesus. Por ele mesmo, ele jamais teria visto Jesus. Agora, o bonito disso é a missão dos 4 amigos. Como não tinha cadeira de rodas, como não tinha carro, como não tinha um monte de coisa, eu imagino que eles pegaram uma rede, um pano, um tapete, né? Nem sei se era um tapete persa, mas eles pegaram, cada um pegou uma pontinha
Você consegue imaginar o retângulo do tapete? Pensa você segurando numa ponta, uma super amiga sua ou um amigo do outro lado, outro e outro, e vocês se olharam e falaram: olha, a gente vai te levar para Jesus. Não se preocupe. Nós vamos fazer a nossa parte. Então, não foi fácil. Não sei que tamanho era esse homem, mas eu sei que ele subiu ali no, vou chamar de tapetinho, ele entrou no tapetinho, os 4 pegaram aquilo e foram conduzindo para Jesus. Não sei que distância, quanto eles tiveram que andar. Mas pensa num detalhe. Quando eles chegaram no local que estava Jesus, naquela casa, estava assim, ó, apinhado de gente. Não tinha como entrar. O que daria para ter feito? Um deles falaram: deixa ele aqui no chão e eu vou lá dentro chamar Jesus. Eu acho que eles até tentaram isso, mas não dava. É formigueiro, vamos chamar assim, né? Um coladinho no outro, todo mundo necessitando de Jesus. Eles desenvolveram naquele momento uma coisa incrível que chama fé. O que é fé? É acreditar que Jesus poderia fazer. Ele sabia que mesmo estando ali fora, Jesus poderia curá-lo. Mas eles falaram: não, nós queremos que você tenha um encontro com Jesus. E daí vem o inusitado, vem o mágico, o especial. Eles subiram, porque lá as casas não têm um telhado como a nossa aqui. É como se fosse uma laje, chamam de soleira, e tem, se você vazar aquilo, você já cai direto, tipo, na sala especial. E eles subiram, não sei que ferramenta usaram, e começaram a cavar. Eu gosto de ver, nesta hora, na minha imaginação, a face de Jesus. Vocês conseguem imaginar Jesus dentro de uma sala apinhada de gente e Jesus falando: olhai os lírios do campo, né? Falando para eles: olha, quem confessar seus pecados, guarde os mandamentos. Jesus estava dando as grandes lições, mas Jesus estava ligado no que estava acontecendo lá em cima, no telhado. E eu fico imaginando, porque pensa você cavar sua laje, vai cair pedacinho, não vai? E eles escutaram Jesus falar: ele está bem aqui embaixo. E não podia ser um buraquinho tão mínimo, porque ia passar um homem naquela rede, naquele tapete. Então eles começaram a cavar. E eu fico imaginando caindo coisinhas assim, Jesus, né? E ele dava uma limpadinha, mas por dentro ele falava: yeah, já está quase chegando. E de repente ele é colocado com todo carinho na frente de Jesus. Essa história, gente, é a minha e a sua. Quem colocou você na frente de Jesus? Quem colocou você num tapetinho e puxou até que você encontrasse Jesus? Possivelmente foi meu pai numa pontinha, minha mãe na outra pontinha, sabe? Um outro parente, um outro pastor, para me conduzir. E vocês possivelmente tiveram esse encontro com Jesus. Só que a missão é qual agora? A nossa. Não importam as barreiras, não importa quantos telhados você vai ter que destelhar, mas o que importa é que você leve seus amigos, seus queridos, para ter um encontro com Jesus. E isso é sensacional, porque foi Jesus que fez assim, sabe? E o texto que eu estudei, que eu achei muito legal, diz assim, ó: não esperem que lhes diga qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor. Familiarize-se com os desajustados, com os aflitos, com os necessitados. Não se esconda deles e não feche a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas no livro de Tiago para possuir religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? O que é a religião pura? É a gente seguir o que está na Bíblia. E a Bíblia diz assim: olhe para o seu irmão. Então, se você está num caixa de supermercado, quem é aquela pessoa que está no caixa? É um necessitado. Ele precisa ter esse encontro, olho no olho com Jesus. E o que você está fazendo para que ele possa ter esse encontro? Aí você está no ônibus, você encontra alguém, onde você for. Está assim, ó, de necessitados. Nós precisamos de Jesus, mas agora nós já estamos no papel de condutores do tapetinho.
A gente vai dirigir o tapetinho, colocando alguém lá. E como que era o trabalho de Jesus? Por que as pessoas desejavam? Porque Jesus, ele andava perto das pessoas, ele se misturava com as pessoas, ele tinha sorrisos, ele se simpatizava com as pessoas, ele amava aquelas pessoas, e daí ele falava, olha, eu sei o que você precisa. Algumas vezes, agora eu vou falar um outro lado do cristianismo, sabe? Eu sei de alguém que está necessitado. Tipo, roubaram todo o salário, está sem comida, está doente, não importa, vamos pôr uma situação bem crítica. E eu posso ligar para essa pessoa, ou eu posso falar com ela e falar assim: ai, não se preocupe, Deus vai te abençoar, eu estou orando por você. Vai resolver? Se Deus me falou, vai, filha, corre, ajuda, põe essa pessoa no tapetinho, precisa de compra de supermercado, precisa de remédio, o que ela precisa? Às vezes é só um sorriso, às vezes é um abraço, e às vezes nós nos limitamos a falar, simplesmente eu oro para que Deus responda, só que Deus está me colocando aqui hoje, para a gente abrir os olhos e falar assim, opa, é comigo, eu sou um desses 4 amigos que preciso ajudar, que preciso socorrer aqueles necessitados. Agora tem mais um grupo de pessoas. Então, este era um enfermo, tinha problemas, não caminhava, e a Bíblia traz vários exemplos de pessoas cegas, etc. Mas, por exemplo, Deus não fez crescer o Zaqueu. Não tinha necessidade, mas o cego ele fez ver. Agora, quem mais está ao meu redor olhando? Eu moro aqui em São Paulo e nós recebemos muito, mas muitas colônias de pessoas de outras terras. Nós temos haitianos, nós temos, assim, ó, muito. E o que nós temos feito? E quando eu falar nós, eu vou falar assim, o que eu tenho feito? São estrangeiros, não sabem direito a língua, não têm documento, não sabem nem às vezes o que comprar no supermercado, as comidas são totalmente diferentes. E quando Jesus esteve aqui, ele falou assim: você é um peregrino nesse mundo, você é um forasteiro. Não pense que você é daqui, você é da eternidade. Agora, cuide e olhe aqueles que estão forasteiros entre vocês, para que você possa dar a paz que ele precisa, o remédio que ele precisa, às vezes o alimento que ele precisa, o consolo, sabe? Que ele precisa de um amigo, de ter alguém aqui que vai responder por ele. Então, quando nós falamos de refugiados, de imigrantes, nós estamos falando de uma classe de pessoas que sofre muito. E às vezes a gente não tem valorizado o ser humano que eles são. Então, vou fazer um apelo, né, para nós todos aqui. Vamos repensar como eu posso ajudar esses forasteiros, porque eles estão em algum lugar e a gente precisa sair da zona de conforto, sabe? E cuidar das questões culturais, tudo que a gente possa fazer para ajudar, para abençoar. Eu tenho uma historinha pequena aqui perto da minha casa. Chegou uma família e eles montaram um pequeno restaurante. E eu achei interessante, eu estava procurando, eles vendiam esfirras, essas coisas. Inclusive, eu levei um grupo de pessoas amigas para ir lá, justamente para poder ajudar. E foi interessante, porque quando eles contaram a história, como refugiados, que eles vieram para o Brasil, e lá eles deixaram tudo, sabe? Eu fiquei assim encantada. E foi bonito, porque aqui no não é no fundo, né? Mas na outra rua da minha casa tem uma escola super top para quem quer fazer medicina. Eles pediram uma bolsa, o colégio deu, e hoje esse menino faz medicina em São Carlos, o rapazinho. E assim, sabe, eu fiquei encantada com a história deles, tudo que eles passaram para poder se fixar aqui. O que a gente pode fazer, né? Eu fiz isso tão pouquinho, fui lá, comi e, sabe, conversamos, achei legal, interessante as questões culturais, mas a gente precisa fazer mais. E o que a gente pode fazer? Então, para a gente refletir realmente como que eu abençoo pessoas através da minha vida quando eles têm diferenças culturais,
quando eles são diferentes no pensamento, mas eu não preciso criticar, eu só vou, então, me doar para que eles possam se sentir abençoados. Amém. Ai, que lindo. Olha, já vou adiantar aí, Nádia, você falou, pegou assim o ponto que eu gravei daquele sermão do pastor Fernando Iglesias. Você chamou eles de condutores de tapetinhos. Até anotei aqui. O pastor Fernando Iglesias chamou esses amigos, de carregadores de paralíticos. E eu gravei isso. E eu falo sempre para Deus: às vezes eu sou o paralítico, eu preciso de ajuda. Só que na maioria das vezes eu preciso ser o quê? Uma carregadora de paralítico até Jesus. E, e o que impulsiona isso é o amor. Em João 15,13 diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos amigos. Gente, esse verso é lindo, esse verso, assim, ele deixa o meu coração, assim, transbordando. Porque não existe amor maior que este. É um amor que você vai fazer pelo outro, pelo próximo. Fabiola, como que a gente aplica, assim, esse princípio em nosso ministério às pessoas? Nossa, eu estou digerindo ainda tanto aprendizado, sabe? Aqui, esse momento de troca é tão importante que a gente fica divagando assim, são vários insights. Mas, sabe, uma forma, e a Nadima trouxe a característica de como Jesus ele trabalhava esse ministério e traz assim alguns passos. Às vezes a gente quer uma receitinha de bolo, né, para a gente começar a praticar alguma coisa. E Jesus ele não tem uma receita, mas uma coisa que ele diz ali e que a Nadima trouxe é que ele primeiro ele se envolvia com as pessoas. Cada um de nós aqui, nós temos uma feridinha, sabia? E talvez a minha ferida, ela é bem pequenininha ou ela pode ser bem grandona. Só vai saber o tamanho dela e como ela pode ser curada quem se aproximar e ver essa minha feridinha bem de pertinho. Então, a vida em comunidade, a vida em comunhão, que já era um retrato daquele período da igreja apostólica, e quando a gente chama igreja apostólica, é lá da época dos apóstolos, que eles viviam em um relacionamento íntimo. Atos 11 vai trazer vários relatos ali de como eles ajudavam pessoas distantes. Eles juntavam o que eles tinham, e isso agora a gente está falando para curar uma feridinha material de pessoas distantes, às vezes. Se juntavam, levantavam ali os seus recursos financeiros e enviavam esses recursos para que outras pessoas pudessem se manter. Então, o primeiro passo, Débora, que eu entendo que nós precisamos e eu preciso desenvolver é me envolver com pessoas. Não tem como eu amar se eu não conheço. Como que eu vou amar uma pessoa desconhecida? Eu posso até ter um apreço, ter uma empatia, mas esse amor de doação de vida, sabe, é algo muito profundo. Há um tempo atrás, existe um livro, eu não vou recordar a autora, mas esse livro ele se transformou em um filme que não é recomendado para menores, tem algumas cenas que não são lícitas ali, enfim, é um filme hollywoodiano chamado Preço do Amanhã. E a ideia desse filme é o seguinte: as pessoas, o dinheiro daquela comunidade futurista era o tempo de vida. E, gente, parece uma coisa tão boba assistir aquilo e já foi trazido para várias experiências, inclusive dentro das nossas classes ali, das nossas escolas, que a gente chama de escolas sabatinas, enfim, para a gente entender que preço que nós temos dado para esse envolvimento e para a vida do outro. Se envolver é investir tempo de vida, sabia? E o tempo de vida não há preço que pague. A pandemia provou isso para a gente.
Tem gente que tinha muitas condições, tinha muito dinheiro, mas não teve a oportunidade de devolver o fôlego de vida para si mesmo. E aí o Senhor vem e nos diz o seguinte: não existe maior amor do que doar a sua vida ao seu irmão, ao seu próximo. E aí como que eu faço isso? Me envolvendo. Não existe uma receita. Eu vou conseguir doar a minha vida para o meu vizinho a partir do momento que eu me envolver e entender qual é o seu ponto de necessidade. Talvez o ponto de necessidade dele não seja uma cesta básica, não seja um alimento, mas é como a Nádima disse, seja um carinho, um afago, uma oração, a proximidade, sabe? Então, tudo isso faz a gente repensar como Jesus agia. E uma coisa interessante que o nosso guia de estudos traz é que nós precisamos auxiliar pessoas sem esperar nada em troca. E talvez isso seja uma das coisas mais desafiadoras nesse nosso mundo egoísta e nessa natureza egoísta que está aqui, assim, ó, guerreando. A Fabíola que quer fazer o bem, mas a Fabíola que não quer fazer o bem. A Fabíola que quer auxiliar, mas que quer auxiliar no futuro, pensando que essa pessoa vai, inclusive, talvez se abrir para Jesus. E o nosso guia de estudo diz o seguinte: nós devemos auxiliar pessoas, independente se elas se renderão ou não a Cristo. Mas nós podemos ser uma fagulha de esperança nesse mundo tão escuro. Então, a convocação para cada um de nós é sermos uma bênção na vida das pessoas. Praticar esse amor é nos envolver. Aqui na nossa comunidade, aqui no Mato Grosso, nós temos muitos pequenos grupos. E pequenos grupos nada mais é do que uma pequena comunidade que se reúne informalmente nas casas. Então, vários amigos, a gente tem a visão de relacionamento e missão ali muito envolvida. E dá trabalho, como você disse, Débora. Dá trabalho se envolver com pessoas, dá trabalho amar. Amar é uma decisão muito trabalhosa e de renúncia. Eu vou renunciar ao eu poderia estar muito confortável na minha casa para sair daqui e fazer uma visita para alguém. Então, amar significa doação, envolvimento, investir tempo de vida e liberar aquilo que não vem de mim. Isso é muito importante a gente entender. A gente só consegue amar se a gente beber da fonte do amor que é o nosso Deus. Ele nos ensina como fazer. Então, para mim, para a Débora, para a Nádima, para cada um que está aqui nos ouvindo, a melhor maneira de entender como você consegue praticar é indo direto à fonte. Pede para Deus te conduzir e falar assim: Senhor, me mostra como que eu consigo amar a fulana de tal, o cicrano, o bertrano, porque cada um tem um espacinho que precisa ser cuidado. E através dessa aproximação, o Senhor vai nos mostrar como a gente conseguir refletir esse amor dele. Amém. Ai, que lindo. Você já até falou qual que é o nosso desafio. Identificar alguém, porque eu até anotei aqui também que doar é envolvimento. Doar é envolvimento. Então, eu preciso ser o quê? Uma condutora de tapetinho. Para eu conduzir esse tapetinho, eu vou ter trabalho. E para que esse trabalho não seja um trabalho forçado, digamos assim, eu preciso me doar. E eu me doando, eu vou me envolver e aquilo vai ser prazeroso. O amor vai ser o meu combustível. E vai ser bom fazer isso pelas pessoas. O nosso desafio hoje é aprender sobre o estrangeiro ou pessoas que não são cristãs que vivem em seu país. E, e aí a gente pode pesquisar, aprender um pouco sobre a cultura dessas pessoas e pesquisar uma forma de poder colaborar com elas. E tudo que a gente faz tem que ser intencional, intencional para levar essa pessoa para o céu junto conosco. E com este pensamento, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, orar e pedir para que Deus coloque em seu coração esse desejo. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor fala conosco.
Obrigada porque o Senhor nos chama, o Senhor nos chacoalha e nos mostra o que a gente precisa melhorar. E nós precisamos, Senhor, colocar a mãozinha na massa. Nós precisamos, Senhor, carregar a igreja.